Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão ver isso. Este é um material que eu estou colocando à disposição de vocês, né? É uma aula, espero, razoavelmente curta, mas para que vocês façam uma reflexãozinha, deem uma relembrada de como a gente faz o levantamento bibliográfico, tá? Então, para quem está precisando aí montar um projeto, está iniciando um processo de iniciação científica, pode ser bastante interessante, ou mesmo TCC, né, pode ser bastante interessante dar uma relembrada em como fazer isso, né, e a gente vai discutir um pouquinho a importância disso para a ciência, né, para a gente fazer uma ciência de alto nível. Então, vamos lá. Então, hoje, né, especificamente, eu pretendo falar de vários assuntos dentro deste universo da confecção de um projeto, né? Mas hoje a gente vai começar pelo levantamento bibliográfico. Bom? Então vamos lá. Primeiramente, por que eu tenho que fazer um levantamento bibliográfico? Qual é a razão de fazer um levantamento bibliográfico? Né? Eu não posso simplesmente ir lá e escrever tudo que eu sei, se é que eu sei alguma coisa. Então, né, a primeira coisa que eu tenho de motivo para fazer o meu levantamento bibliográfico é fazer a minha fundamentação teórica. É eu ter certeza de que aquele assunto do qual eu estou discutindo, eu tenho conhecimento real, conhecimento, né, teórico sobre ele, fundamentado. Então eu tenho realmente coisas sérias para dizer sobre aquilo. Né? Não cabe na ciência achismos. Não cabe na ciência, né, o que a gente chama de doxa, de opinião. Então, assim, uma opinião sem fundamentação teórica não tem valor para a gente dentro da ciência. Então a gente tem que fundamentar isso com os estudos que já foram feitos, com os experimentos que já foram comprovados. É claro, mas eu estou fazendo um experimento que ele é inédito. Muito bom, muito bem. Mas mesmo nesse experimento inédito que você fez, ele envolve conhecimentos que já são pré-estabelecidos. Eu estou fazendo um experimento que é na área de imunologia. No mínimo, mesmo que o que você esteja fazendo seja muito hiper inédito, você tem que conhecer os fundamentos teóricos da imunologia. Né? Isso é fundamental. Eu estou fazendo na fisiologia. Mesma coisa, você tem que conhecer o processo fisiológico a fundo. Né? E todas as coisas que envolvem o seu projeto, por mais que ele seja inédito. Então, não existe motivo para não ter uma fundamentação teórica importante. E quem vai fazer isso por você? O seu levantamento bibliográfico. Né? Além disso, quando eu já conheço o assunto, eu já fiz um projeto sobre, eu já li algumas coisas sobre há um tempo atrás, né? Eu posso ficar desatualizado ao longo do tempo. Por exemplo, eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, com tumores mamários em cadelas. Porém, eu defendi o meu doutorado em 2015, já faz aí 5 anos. Né? E se eu fui trabalhar, estou dando aula de várias coisas diferentes e talvez não esteja fazendo experimentos diretamente nessa área. Então eu posso estar desatualizado, né, há 5 anos não revendo coisas novas sobre tumores de mama. Então eu preciso, né, por mais que eu entenda muito, eu lembro, sei muita coisa sobre tumor de mama porque eu trabalhei muito tempo com isso, pode ser que os meus conhecimentos já estejam desatualizados porque novas pesquisas, novos conhecimentos foram gerados nesse espaço de 5 anos. Então é importantíssimo que não é só para eu aprender sobre o assunto, mas é para eu manter o conhecimento atualizado. Isso é extremamente importante. Então, só aí já está mais do que justificado o porquê a gente tem que fazer um bom levantamento bibliográfico. Tá? E o que e por que eu estou procurando isso? Né? Na realidade, eu acho que não seria nem, agora que eu percebi, não seria nem o que e o porquê. Né?
Ou seria no sentido de que, onde eu vou procurar isso? Onde eu vou procurar essas informações? Né? O que foi no sentido de em que tipo de coisa eu procuro? Né? Então, primeiramente, o que a gente vai dar prioridade sempre é em artigos científicos publicados em periódicos. De preferência, né, periódicos que sejam indexados em boas bases de pesquisa. Tá? Um periódico nada mais é do que uma revista científica. Tá? Então, os artigos científicos são aquilo que a gente mais deseja para fazer um bom trabalho. Por quê? Por que eu preciso de um artigo científico? Porque esse artigo científico ele é publicado numa revista que passa por critérios para a publicação. Quando eu tento publicar alguma coisa numa revista, esse artigo que eu fiz ele vai ser mandado para outras pessoas corrigirem e verem se aquilo que eu coloquei como metodologia, que eu encontrei como resultados, né, e como conclusão, faz sentido. Se aquilo é cientificamente plausível, se é concreto, se é sustentável enquanto pesquisa, enquanto ciência. Porque eu posso pôr qualquer coisa no papel. Né? E é fácil colocar qualquer coisa e chamar isso de ciência. Né? Só não é mais fácil porque, felizmente, para publicar em boas revistas, pessoas que têm competência para isso vão avaliar esse projeto e vão ver se ele faz sentido. Se ele não fizer sentido, se ele estiver errado, ele vai ser mandado ou para correção ou ele vai ser simplesmente negado e não vai ser publicado naquela revista. A pessoa vai ter que reavaliar o que fez e tentar novamente. Tá? Então, por isso, os artigos são a principal fonte de informação que a gente tem no nosso levantamento bibliográfico. Porque eu sei que aquele artigo ele passou por um crivo de pessoas, né, de revisores especializados. Posso usar livros? Posso. Mas aí já não é tão legal. Por que livro não é tão legal? Mas eu tenho livros que são importantes, que são clássicos e que são... Sim, você tem livros que são fenomenais, eles são imprescindíveis para a gente estudar. Não é que é proibido usar um livro, tá? Claro que tem informações que estão lá e são livros que realmente são confiáveis, né? Porque eles já são clássicos, nós estudamos diariamente aí na graduação, né? E mesmo na pós-graduação com eles... Mas eles têm que ser evitados porque o livro ele não necessariamente passa por um crivo de outros pesquisadores. Claro que muitos livros são assim. Muitos livros têm a lista dos artigos que eles usaram, né, para fazer aquele capítulo. E muitos pesquisadores de renome estão naquele livro. Então a gente imagina que aquilo foi amplamente discutido e é um trabalho sério. Né? Longe de mim estar dizendo que quem está publicando livros acadêmicos aqui no Brasil não são sérios. Mas existe a possibilidade de eu simplesmente escrever um livro e publicar sem que ele passe por uma revisão de um técnico da área, de alguém que realmente tenha conhecimento da área. Piorou quando a gente pega livros que são livros que vieram de outras línguas, que aí eles são traduzidos. E muitas vezes o livro é ótimo na versão original, mas a versão traduzida tem erros crassos de tradução, porque às vezes não foram traduzidos por pessoas que são da área. Então eles traduzem do inglês para o português e simplesmente não entendem e não conseguem fazer a ponte, né, das questões biológicas, no nosso caso, que é o que importa, dessas questões biológicas do inglês para o português e acabam fazendo às vezes traduções muito literais e que não têm sentido em português. Isso acontece. Então livros podem ser usados? Podem, mas devem ser usados com parcimônia. Tá? Sempre a gente vai dar preferência para artigo científico. Ok? Teses, dissertações e TCCs. Não são recomendados quando a gente busca essas teses, dissertações e TCCs para a gente
usar como fonte do nosso levantamento bibliográfico no projeto, não é legal. Porque muitas vezes é um clivo diferente, tá? Principalmente o TCC. O TCC ele é muito mais flexível para ser aprovado, né? E muitas vezes as teses e as dissertações, mesmo após a aprovação na banca, você tem outras correções para serem feitas que os corretores que estiveram no dia da defesa não mais verão. Não são todas as instituições que são assim, mas algumas são. Então você não tem exatamente certeza de que aquela tese, de que aquela dissertação ela foi corrigida realmente com o afinco que deveria, e se está tudo certo. O clivo para isso é menor. Tá? É inútil? Não, não é inútil. Vale a pena às vezes, porque às vezes você tem assuntos que são complexos, que são difíceis, principalmente para quem está começando a iniciação científica, né, está começando agora na pesquisa, e tem dificuldade de encontrar artigos. Então, às vezes você pega uma tese ou uma dissertação sobre aquele artigo, e na própria tese e dissertação você vai achar uma grande quantidade de referências bibliográficas para você procurar. Agora, veja bem o que eu estou dizendo. É para você procurar a revisão, para você procurar aquele artigo que está ali na tese, na dissertação, no TCC. Tá? Não é para sugar a informação da tese, da dissertação ou do TCC alheio, porque isso é plágio. Ok? Mas você fala, olha, existe este artigo aqui que o cara citou que pode ser interessante. E aí você vai atrás do artigo dele. Né, do artigo que gerou aquela informação. Ok? Dados de internet. Aí é bem complicado. Tá? Eu não estou falando assim, mas eu consegui o artigo, né, pela internet. Não, tudo bem. Eu estou dizendo desses sites que colocam, às vezes, artigos não científicos, né, que vão lá discutir uma doença da bovinocultura de leite, vão discutir uma doença de ovino, vão fazer, às vezes é um site de um laboratório, é um site de uma empresa farmacêutica, é o site de uma empresa que trabalha com leite, que trabalha com com avicultura, com suinocultura, e chama alguém para fazer um artigo e escrever algo sobre aquilo. Ótimo, às vezes a pessoa entende, às vezes a pessoa não entende e a gente não vai ter essa certeza. Então essas informações vindas da internet, elas são perigosas, né? Porque elas podem estar mal fundamentadas. Tá? Então não é muito aconselhável o uso desses artigos, né, de sites de internet. Tá? Vale a pena ler? Claro, sempre vale a pena ler, traz conhecimentos, traz coisas importantes, principalmente quando você tem um nível de conhecimento que te proporciona dividir ou separar joio de trigo. Quando você fala, opa, aqui esse cara está indo por informações que não parecem muito fidedignas. Isso, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né, este conhecimento, né? E ainda assim a gente erra. Então, precisa ter muito cuidado com esses textos que não passam pelo crivo de ninguém. O cara escreveu e publicou. Ponto. É a minha opinião. Só. E aí fica perigoso. Bom, onde eu vou encontrar os artigos? Os artigos eu vou encontrar nas bases de dados indexadas. Tá? O que é uma base de dados indexada? Basicamente, hoje ele é um site que vai reunir várias revistas. Então eu vou ter uma reunião de várias revistas científicas em um único local. Muitas vezes essas bases de dados elas se dividem por área. Então eu tenho uma área só para revistas médicas, outra só para revista de engenharia, outra para revistas de ciência de forma geral, né? Então eu tenho vários tipos de revistas diferentes e algumas com bases específicas. O importante é que essas bases de dados, né, elas buscam qualidade e confiabilidade daquilo que elas estão publicando. Então, para você fazer parte, para a sua revista, né, supondo que eu tenho uma revista, para que a minha revista faça parte dessa base de dados,
ela tem que seguir certos critérios, né, que a gente vai falar já já. Ela tem que passar por alguns testes, por algumas situações até ela ser indexada àquela base. Então, a partir do momento em que eu sei que ela está indexada, aquela revista ela é considerada uma revista que tem um mínimo de confiabilidade e de qualidade a ponto de fazer parte daquela base de dados. E aí você tem, né, como tudo na vida, você tem bases de dados que são extremamente rigorosas, outras mais frouxas, mas você já tem pelo menos um mínimo de confiabilidade. Tá? Como eu já falei, né, então a gente tem critérios para indexação. E é importante também que isso nos possibilita o conhecimento de alguns índices, né, que são índices importantes da gente levar em consideração em relação à revista, na realidade, e não em relação à base de dados. Né? Por exemplo, o fator de impacto da revista. O que significa o fator de impacto? O fator de impacto é o tanto de pessoas que aquele artigo, ou melhor, que aquela revista consegue acessar. Então, por exemplo, eu tenho revistas como a Nature, que muita gente lê, muita gente tem acesso, procura os artigos da Nature. A Nature é uma revista extremamente respeitável, então todo mundo quer ler a Nature. Então, o fator de impacto dela é muito alto, justamente porque várias pessoas vão ler aquilo. Outras revistas, às vezes, têm um fator de impacto mais baixo, não significa que são ruins. Por exemplo, quando a revista é muito específica, por exemplo, Veterinary Pathology. É uma revista de patologia veterinária. Para quem que ela é de interesse? Somente para patologistas veterinários, basicamente. Então o fator de impacto dela naturalmente vai ser menor, porque existe muito menos patologistas veterinários no mundo do que pessoas que leem a Nature, né? Porque a Nature é de ciência em geral. Então, quer dizer, todo mundo, inclusive os patologistas veterinários, leem a Nature. Né? Mas, de repente, um físico não vai ter muito interesse em ler a Veterinary Pathology. Aí o fator dela de impacto é menor. Então, a gente tem que só tomar cuidado com esse fator de impacto, né? Mas o fator de impacto é um bom dispositivo para a gente avaliar o quanto essa revista é boa ou não. Outra coisa importante quando você vai avaliar o texto que você está lendo, o artigo, é ver o fator H. Aí o fator H é do pesquisador. Cada pesquisador tem um fator H. O fator H, ou melhor, desculpa, não é fator, né? O índice H, perdão. O índice H vai dizer exatamente o número, não exatamente, mas ele vai me dar um índice do número de citações que esse autor recebe. Ou seja, quantas vezes o artigo que ele publicou foi citado. Porque o importante, na verdade, gente, não deveria ser, pelo menos, né, no Brasil isso é meio esquisito, mas não deveria ser o tanto de artigos que você publica. Não é publicar 200 artigos. É publicar 2 artigos, 10 artigos que tenham muitas citações. Isso é mais importante do que eu ter 1.230 artigos. É claro que nenhum pesquisador de alto nível vai ter só 2 artigos publicados. A gente sabe disso. Né? E os que vão ser realmente citados são pesquisadores que são prolíferos, né? Que têm uma capacidade de produção grande, têm recursos para isso. Mas, né, ele tem que ter também um trabalho de alto nível que vale a pena ser citado. Aí ele vai ter um alto índice H. Ok? Bom, e como a gente falou, quais são as exigências para as revistas? Algumas exigências básicas para a revista fazer parte dessa base de dados. Toda revista tem que ter, né, um corpo editorial. Então eu não posso querer pegar uma revista que não tem um corpo editorial. O que é isso? É um grupo de pessoas que estão ali e que têm conhecimentos dentro daquela área específica, que é o escopo da revista, né? E elas têm um conhecimento grande e elas que vão determinar quais projetos, quais trabalhos que vão poder estar dentro da revista. Eles vão falar, olha, a gente quer trabalhos nessa área, a gente quer trabalho assim, a gente vai definir, nós queremos que
nós que vamos escolher como que vai ser o modo de citação, se a gente vai usar a BNT, se a gente vai usar outro método, nós que vamos decidir quem vão ser os revisores, vou escolher os revisores para cada, para cada artigo, etc. Então, o corpo editorial é muito importante para a revista. Tá? Outra coisa é que ela conte com revisores especializados. Normalmente, esses revisores eles não fazem parte da revista, eles não são assim, membros da revista, eles são colaboradores eventuais. Então, alguém da revista X me manda um artigo para que eu faça a revisão. E eu vou fazer essa revisão, né, porque eu sou uma pessoa que entende da área daquele artigo específico, e aí eu posso ter sido convidado por essa revista. Mas eu não faço necessariamente parte da revista, mas eu sou um revisor habitual. Né? Eles já têm ali uma lista de revisores em cada área, e eventualmente quando aparece um trabalho de uma área um pouco diferente, eles têm que procurar um revisor que seja especializado nessa área. Tá? As revistas precisam ter critérios claros e rigorosos, né, com rigor mínimo para a publicação. Então não pode ser uma revista que, de repente, aceita qualquer artigo. Então eu pego uma revista lá, começo a ler artigo e falo, meu Deus, como que alguém deixou isso ser publicado? Está cheio de erro, né? Tem erros na montagem de tabela, tem erro na forma de apresentar o resultado, tem erro na forma da análise estatística, tem uma série de erros e passou. Então essa revista não tem rigor. Se ela não tem rigor, ela não pode fazer parte de uma base de dados séria. E não será. Tá? Então, quer dizer, quando eu pego uma revista que saiu de uma boa base de dados, né, como o PubMed, como o Scopus, o Cielo, Science Direct, a Web of Science, essas são algumas bases de dados importantes que a gente tem, que vai ter bastantes artigos na nossa área, né, que seria a área de agrárias e saúde. Né? Para nós que somos veterinários, aí essas duas áreas são bastante importantes. Né? Então, claro que não são as únicas, né? Mas são bastante importantes essas duas. E aí a gente encontra, né, essas, não são só essas, tá? Essas são algumas que eu citei, as mais importantes talvez, posso estar sendo injusto aqui, esquecendo alguém, que são as que normalmente eu encontro. Bom, e como que a gente vai procurar? Tá? Eu vou mostrar aqui mais na prática, mas basicamente o que a gente vai fazer é abrir, né, o site. Então vamos lá, vamos abrir o site aqui. Eu vou começar procurando aqui no Google, vou acessar o PubMed. Tá? Então, acessei o PubMed. Aqui eu já tenho uma área de pesquisa. Eu vou procurar aqui como proteômica. Ó, já me dá uma lista com várias possibilidades para eu já dar uma melhorada na minha pesquisa. Então, vamos dizer que eu não quero só trabalhar com proteômica, eu quero trabalhar com câncer, né, e proteômica. Então, proteômica no câncer. Tá? Mas, por enquanto, vamos ver só proteômica. Ótimo. Ele me dá aqui uma lista de artigos que tem a proteômica ou no nome, ou no resumo, ou no corpo do texto. Tá? Então, eles têm a ver com proteômica, mas não necessariamente você vai ver proteômica escrito no título. Tá? Aqui ele está me dando os 3 artigos que eu acredito sejam os artigos assim, mais acessados no momento. Né? São os 3 mais no momento. Então eles devem estar sendo bastante acessados, por isso eles estão em destaque. Mas nós temos vários artigos, ó. Aqui essa página para em 20 artigos, né? Mas o total da pesquisa deu 109.958 artigos. Então é muito artigo. Como são muitos artigos, a gente não tem condição de ler tudo isso, a gente vai procurar uma forma mais avançada de pesquisa para dar uma diminuída nisso. Né? Então a gente vai cercando mais o assunto.
Então vamos lá, proteomic. Aí eu quero achar proteomic. Até deu a ideia lá, mas vamos procurar no câncer. Mas eu não quero qualquer câncer, de qualquer... Bom, posso até especificar. Então, se eu não quero um câncer, eu vou falar de um câncer, de um tipo específico de tumor, para diminuir bem. Melanoma. Tá? Então, eu quero no melanoma e eu não quero em qualquer espécie. Tá? Eu quero em cão. Veja bem, aqui eu estou usando operadores booleanos, né? Então eu tenho três opções aqui: and, que é e, né? Or, ou, e not, que é não. Então eu quero que na minha pesquisa apareça a palavra proteomic, melanoma e canino. Às vezes não aparece como canino, então eu posso procurar como dog. Tá? Ah, mas eu não quero que apareça nada, por exemplo, cavalos costumam ter muito melanoma. E eu não quero que apareça nada sobre cavalo. Então, eu vou excluir os cavalos da minha pesquisa. Então, eu uso o not. Tá? Então, eu quero que tenha a palavra proteômica, a palavra melanoma, a palavra canino ou dog, e não pode aparecer horse, não pode aparecer cavalo. Tá? Então eu já vou limitando mais os artigos que eu vou pesquisar. Ah, mas eu estou mais ou menos atualizado sobre esses assuntos. Tá? Eu não quero pegar, porque os assuntos que tinham lá em 2010, 2012, eu já li tudo. Estou bem. Então eu posso procurar especificando outras coisas. Além, por exemplo, a data. Eu vou ver pela data de publicação. Eu vou escolher aqui data de publicação, tá? Mas eu poderia escolher por um autor, quando eu já conheço o autor. Por exemplo, a gente pode estar falando de sei lá, mastocitoma, por exemplo, e aí eu sei que hoje tem trabalhos importantes do Kippel. Então eu vou procurar os trabalhos do Kippel especificamente. Então eu já quero que ele esteja lá presente como um dos autores do trabalho, dos trabalhos que eu quero ler. Porque eu sei que ele é uma referência importante na área de mastocitoma em cães. Tá? E assim por diante. Como por exemplo, eu vou falar de tumor de mama. Não, então se eu vou falar de tumor de mama, eu quero que esse meu artigo apareça pessoas que tenham relevância nessa área. Eu quero que tenha o nome do Casale. Eu quero que tenha o nome da professora Estrela Lima, que são pessoas que são reconhecidas, né, pela qualidade das publicações na área. Então eu já quero que apareça, estou procurando algo específico, então eu posso procurar por autores. Tá? E pela data. Aqui eu vou escolher a data de publicação, porque vamos supor que eu estou com trabalhos razoavelmente recentes, mas eu quero trabalhos então a partir de 2016. Até 2015 eu li bastante sobre os assuntos, mas de 2016 para cá eu não tenho lido. Vamos ver o que saiu de novo. Tá? Então vou procurar aqui. Muito bem. Olha, como já reduziu? Foi de 109 mil para 27.453. Talvez eu ainda consiga restringir mais esse trabalho. Né? Estão aparecendo aqui trabalhos de 2020, né? Os trabalhos mais recentes. Né? Normalmente, se eu não me engano, ele vai fazer essa classificação da ordem dos trabalhos pelos anos. Né? Então, primeiro vem os mais recentes e aí vai terminar lá com os de 2016, no caso. Né? Então, não sei se aqui... aqui ainda tem muita coisa já em 2020. Bom, mas então está aqui. Aí eu consigo, aí eu vou ver se esses trabalhos me interessam. Como que eu posso ver isso? Aí eu vou bater aqui e vou ver o resumo do trabalho. Tá? Então aqui tem o resumo do trabalho e vou ver se ele realmente tem alguma coisa que me interessa e aí eu vou baixar o trabalho.
Ó, este trabalho aqui, eu vou até mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir baixar, porque ele não está aberto ao público. Da forma que eu estou aqui, eu não consigo ter acesso. Pelo visto, aqui é um jornal alemão. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Até apareceu aqui, download do PDF. Vamos ver se ele vai... Não foi possível acessar o site. Vou tentar de novo para dizer que não foi azar. Não. Esse provavelmente ele é eu vou ter que comprar o artigo, tá? Para conseguir acessá-lo. Então, vamos tentar um outro artigo aqui. Né? Vamos ver esse aqui. Tá, esse aqui também, né? Eu vou achar um aqui que tem o aviso de que ele é um trabalho aberto, livre, né? Ó, mas esse aqui, mais uma vez, eu vou tentando o PDF aqui, ele provavelmente vai me encaminhar, não. Aqui. Então aqui ele já me dá a possibilidade, para eu ter acesso a esse artigo, eu preciso comprá-lo, tá? Então eu posso comprar por para fazer o download do trabalho, fica em torno de $49, tá? Não é baratinho, ok? Então, infelizmente não são todos os trabalhos que são livres. Vamos ver se a gente acha um aqui aleatoriamente. Não. O assunto da proteômica, o pessoal não quer saber de trabalhos gratuitos, não. Aqui esse sim, ó. Esse aqui tá vendo aqui, ó, tá escrito Open Access. Então, provavelmente eu vou conseguir, né? Então, ele está falando de dados de proteômica no plasma seminal e nos espermatozoides de cães de raça pura, né? Vamos lá, então, vou abrir aqui. Tá? E aqui eu já consigo fazer o download do PDF. Aqui ainda é a página da revista, né? Então não está o PDF aqui ainda, mas eu consigo baixar aqui, né? Então, tá aí, e a partir daqui eu consigo salvar, né? Fazer o download realmente. E está lá feito o download. Então, está salvo, posso ler, né? Esse é um trabalho da Unesp de Botucatu. Tá? Então, ficou mais fácil. O pessoal aqui no Brasil já facilitou a nossa vida. Né? Então, você vê um trabalho, né, de uma universidade importante do Brasil, né, uma universidade bastante séria, que está numa revista bastante séria, de uma editora bastante séria. A Elsevier, né, é uma editora bastante criteriosa, dentro de uma base de dados bastante criteriosa. Então eu não conheço os pesquisadores, tá? Pelo menos de nome, ninguém que me venha a lembrança, mas assim, é um trabalho novo, né? Então são pessoas novas, mas provavelmente, como eu falei, um trabalho de alta qualidade, né? E que a gente vai ler e vai usar no nosso trabalho com muita segurança. Tá? Isso é que é importante. Bom, vamos voltar lá um pouquinho na nossa aula. Bom, deixa que não vai precisar dessa parte aqui. Bom, então a gente já viu como procurar no PubMed. Como procurar no PubMed, como procurar no Scopus, no Cielo, no Science Direct, no Web Science. É basicamente a mesma coisa. Tá? Outro lugar que a gente pode procurar artigos
e que é muito importante que a gente use aqui no Brasil, e serve muito, porque vocês viram a dificuldade de conseguir um artigo aberto, um artigo que a gente consiga realmente usar para pesquisa sem ter que comprar? Às vezes a gente tem que comprar mesmo, porque aquele artigo é importante e o único jeito de tê-lo é comprando. Mas, quando a gente pode evitar, gente, $49 não é pouco dinheiro. Né? Se você fizer um artigo com um trabalho com 100 artigos no seu trabalho, né? Quer dizer, se você leu, você pode até não citar os 100, mas se você leu, imagina, você vai gastar aí uma fortuna. Né? São quase $5.000 só de artigo. Fica inviável. Então a gente tem que buscar artigos também que sejam acessíveis. E no Brasil a gente consegue isso no site da CAPES, né, no portal de periódicos da CAPES, que muita gente não sabe que tem e acaba não usando. Tá? Então vamos lá, agora vamos aqui para o periódico da CAPES. Então, volta aqui. Mais fácil abrir outra link. Vamos lá. Pronto, estamos aqui. Aqui ele estava me falando que eu estou acessando o conteúdo gratuito do portal, porque eu particularmente não estou logado aqui, né? Então eu estou usando só o conteúdo gratuito. Mesma coisa lá, vamos lá. Proteomic. Buscar assunto, enviar. Não tive... Ah, tá, não. Só demorou. Estava assustado. Então aqui eu já tenho, né, trabalhos, né, da mesma forma. Ó, resultado 1 para 173.423. Tá? Deu até mais trabalhos do que no PubMed, porque aqui é outra base de dados. Aqui não é o PubMed. Então, aqui tem revistas que o PubMed não tem. Tem revistas que estão nos dois. Tá? O PubMed tem revistas que não tem aqui. E assim, né, funciona em todas as bases de dados. Por isso que você não vai usar uma única base de dados. Tá bom? Quando o texto está completo e disponível, ele já apresenta aqui para a gente essa bolinha verde. Ó, texto completo disponível. Então, tranquilo, eu já posso baixar o texto e ler. Então aqui até já fica mais fácil sobre certo aspecto, porque já está aqui o resumo, né? Então eu já posso ver a palavra que eu procurei, onde ela aparece no título, fica tudo destacadinho, né? Ele ajuda muito, tá bom? E para vocês que são alunos do Instituto Federal, vocês podem se cadastrar via o Instituto, tá? No portal, e aí você vai usar este espaço aqui, ó, meu espaço, porque pode ter ainda ali artigos que não estejam livres, que não estejam prontos para serem baixados gratuitamente. Tá? Desculpa aqui, eu tenho que... Pronto. Aí aqui eu posso me logar. Então vamos lá. Muitas coisas. Pronto, agora ele já me reconhece como Eduardo Garrido, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né? Então, agora eu estou logado como professor do Instituto. Vocês podem fazer isso como alunos do Instituto, ok? E aí eu tenho acesso já não somente ao conteúdo gratuito, tá? Então eu vou ter acesso a uma quantidade maior
de trabalhos que às vezes eles não eram livres para o acesso lá e agora vão ser livres aqui para mim. Bom, ó, tá vendo? Só de mudar, antes era 173 mil, agora aumentou mais 20 mil, 193 mil. Então 20 mil artigos que eu não podia acessar antes, agora só porque eu me loguei, eu posso. São 20 mil artigos diferentes a mais. Tá? Então, gente, olha, o portal de periódico da CAPES vale muito a pena ser conhecido, vocês precisam conhecer. Tá? Para quem não conhece, vale a pena. Nesta parte aqui de suportes, também é muito importante, no suporte você vem aqui em treinamentos. Deixa eu ver se é... E exatamente, ó. A CAPES aqui, ela oferece cursos justamente para fazer isso que a gente está fazendo hoje, mas são cursos específicos, é um curso que vai durar uma manhã inteira, e são cursos muito legais, assim. Então, né, ele dá o curso, por exemplo, para a área de ciências da saúde, vai ter agora dia 21/3, já teve na realidade, né, que já foi. Mas a gente pode vendo, né, vai ter para ciências humanas agora dia 27 de abril, tudo ciências humanas, ciências sociais, e aí nós encontramos aqui, aí tem que procurar, ó, ciências agrárias. Agora ciências agrárias vai demorar um pouquinho, vai ter lá pelo dia 11 de maio. Então 11 de maio eles ajudam vocês a procurar as coisas dentro do periódico CAPES e acessar as revistas, a melhor forma. Então ele é um bom treinamento também, para vocês treinarem mais um pouquinho isso daqui. E aí vocês podem fazer tanto na área de ciências de saúde, como na área de ciências agrárias. Mas, para falar a verdade, não faz diferença. Se você fizer o curso nas ciências agrárias, nas ciências da saúde, nas ciências sociais, só está mudando a revista que você está procurando. Porque a forma de acessar os artigos é a mesma, tá? Então, você pode procurar. Mas vale a pena fazer esse curso aqui, vocês conseguem fazer esse curso gratuitamente. Isso daqui qualquer pessoa consegue fazer, tá? Isso aqui o portal de periódicos da CAPES permite, né, que qualquer usuário, mesmo não fazendo parte, né, de uma instituição de ensino pública, pode ter acesso, tá bom? Qualquer um pode fazer. Vale a pena, ok? Bom, vamos voltar aqui então. Então, a gente já mostrou aí o periódico CAPES. Só mostrar aqui que eu tinha pensado de outra forma. No periódico CAPES, no PubMed não faz muito sentido, porque é uma base mais de revistas realmente internacionais. O periódico CAPES tem revistas nacionais. Então pode ser às vezes interessante você procurar em português. Né? Então, em vez de proteômica, proteômica. Né? Em vez de canine, canino, dog, cão. Então eu posso procurar em português, e aí eu vou achar. Só que olha a diferença aqui, olha, quando eu procurei em português, na base aberta, né, não, eu já estava logado aqui, ó. Então naquele que deu 193 mil, quando eu procuro em português, foi um resultado para 1.147 trabalhos apenas, em português, tá? Então, assim, português limita muito a gente ter acesso à pesquisa, tá? É imprescindível que vocês aprendam, no mínimo, a ler em inglês. É uma leitura, é um inglês instrumental. Conforme você vai lendo os artigos, a gente vai vendo que as estruturas se repetem, né? O inglês de artigo científico não é um inglês como de literatura, né? Em que você vai ter uma série de metáforas e coisas assim. Não, ele é um inglês, ele é muito objetivo, tá? É fácil de ler artigos em inglês, mesmo que você não tenha um domínio grande de inglês. E é uma boa forma de você passar a ter um domínio de inglês. Então é inevitável, né, para quem quer fazer pesquisa, ler em inglês. Se você vai falar em inglês, se você vai escrever em inglês,
não importa, mas ler você precisa. Ah, você consegue assistir um filme em inglês e escutar? Não, não faz diferença. Agora, ler um artigo é fundamental, você precisa. Ah, eu queria ler um novo livro do Harry Potter, não consigo. Não, do Harry Potter vai ter metáforas, vai ter uma série de, né, de usos artísticos da linguagem que dificultam para quem não domina a língua. Mas isso não acontece em artigo científico. Tá? Não acontece, pode ficar tranquilos. Então é muito mais fácil aprender. E é isso. Como que eu vou escolher um bom artigo científico para o meu projeto? Primeira coisa, bons periódicos, bons artigos. Então, a gente já viu que eu tenho que achar uma boa base de dados. Se eu sei que eu estou numa boa base de dados, provavelmente o periódico que está ali é um bom periódico, é um periódico que tem rigor. E se ele é um periódico que tem rigor, ele vai ofertar bons artigos científicos confiáveis. Significa que nunca vai dar errado? Nunca ninguém publicou nada, nenhum texto ruim na Nature? Já aconteceu. Tá? Mas é raro. É muito diferente de eu pegar uma revista que não tem indexação nenhuma e que provavelmente o raro lá é aparecer um bom artigo. Tá? Então aqui a chance, estando num bom periódico, do artigo ser ruim é menor. Preciso fazer uma boa escolha dos meus termos de pesquisa. Então, eu preciso escolher muito bem as palavras que eu vou pesquisar. Isso é fundamental, porque às vezes eu estou procurando, mas eu estou usando palavras que não fazem com que eu chegue ao cerne, né, ao âmago daquilo que eu estou procurando. Então, eu preciso procurar bem, escolher muito bem as palavras. Tá? Entender o uso dos operadores booleanos, o AND, o OR e o NOT. O E, o OU e o NÃO. Isso facilita muito a minha vida, porque vai retirando, né, e vai somando as informações que eu preciso e eu vou retirando as informações que eu não quero. Então isso é bastante importante. Boa escolha dos termos de pesquisa. Sim, eu repeti, não foi à toa. Precisa ter uma escolha cirúrgica dos termos de pesquisa. Quanto mais preciso você for nessa escolha, melhor sai a sua pesquisa. Tá? Ter conhecimento do tema do estudo. Então é difícil, né? Eu coloquei proteômica ali, mas eu não domino esse assunto. Tá? Então, assim, é difícil eu escolher bons termos, né, de pesquisa de um assunto que eu conheço pouco. Se eu for falar de tumor de mama, eu já sei o que eu quero procurar, eu já sei como que eu vou encontrar, além do próprio artigo sobre tumor de mama, mas já especificamente procurando uma interleucina específica que eu quero saber. Então eu quero falar de tumor de mama, mas eu quero saber da ação anti-inflamatória da interleucina 10, ou da interleucina 4, e aí eu consigo, como eu tenho conhecimento do assunto, fica mais fácil eu procurar. Agora, se eu falar de proteômica, eu falo, puxa, mas e aí? Além de proteômica, o que mais eu vou colocar? Proteína de membrana, mas qual proteína de membrana que eu queria estudar? Quer dizer, primeiro eu preciso estudar mais o assunto. Como que eu começo a estudar o assunto? Né? Fazendo uma boa revisão bibliográfica. Então, mais estudo geram melhores pesquisas. Quanto mais eu estudar, melhores as pesquisas que eu consigo fazer, porque eu entendo mais do assunto. E quanto melhor as pesquisas que eu fizer, né, melhores pesquisas vão gerar melhores estudos. Então, mais estudos geram melhores pesquisas geram melhores estudos, geram conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor fica a minha pesquisa, e quanto melhor eu fizer a minha pesquisa, mais conhecimento eu gero. É um maravilhoso círculo virtuoso, tá? Isso é fantástico, a gente aprende muito. Bom, o que mais? Olha, boa escolha dos temas de pesquisa. Tá? Isso é fundamental. Preciso ter conhecimento geral sobre metodologia científica.
Gente, é importante conhecer metodologia científica. Vou ser honesto, é importante que vocês procurem saber não só sobre metodologia científica, mas sobre sobre filosofia da ciência, entender que há várias formas de metodologias diferentes, que elas servem para momentos, para formas, para ciências diferentes, né? Mas a metodologia ela não é uma única coisa que vai ser sempre igual. Você tem que, né, os métodos de pesquisa mudaram, tá? Então a metodologia ela precisa de rigor e ela precisa ser atualizada, tá? E esse conhecimento de metodologia e de filosofia, né, da ciência é muito importante para que você esteja fazendo ciência de alto nível, tá bom? Conhecimento geral sobre estatística. Não estou falando que você tem que ser estatístico, mas você tem que olhar um trabalho e ter uma ideia de que, pelo menos, o cara, olha, não sei se ele fez a estatística corretamente, mas ele usou um método estatístico que faz sentido naquilo que ele está dizendo. Tá? A gente tem que conhecer o básico. Eu preciso saber, né, o que é uma regressão, o que é uma correlação, eu preciso saber quando que eu vou estar usando um teste de média. Então, assim, não dá para não ter nenhum conhecimento de estatística e achar que você está consumindo ciência de forma saudável, de forma sadia. Não tem jeito. Estatística é fundamental. Ela não resolve todos os nossos problemas na vida, mas ela resolve muitos. E assim, sem saber estatística, um básico, né, você fica refém daquilo que estão te empurrando goela abaixo. Bom? Então, é importante conhecer metodologia e estatística. Uma coisa importante que é bom frisar aqui. A data dos artigos importa? Sim e não. É claro que eu não posso fazer uma pesquisa, um projeto, só com artigos antigos, porque eu posso pegar muita informação que não faz mais sentido. Tá? Porque já mudou, porque já descobriram coisas novas, descobriram que aquilo que naquele artigo de 2010 estava falando, em 2015 descobriram que estava errado, por causa de um detalhe, então mudou. A gente tem que estar atualizado e tem que usar. Agora, existem trabalhos que são trabalhos clássicos e que são importantes e que até hoje eles são relevantes. Né? Ou que ninguém fez alguma coisa que substitua aquele trabalho porque aquela informação ainda é verdadeira. Então, quando eu vou discutir, por exemplo, como fazer dentro da estatística a transformação de dados, né, a gente ainda usa um trabalho de 1947. Né? Não me recordo se de 47 ou de 49. Tá? Mas são trabalhos, é um trabalho importantíssimo, é um trabalho que definiu muito bem como fazer isso, e ninguém precisou fazer outro trabalho. Então, quer dizer, quem cita este trabalho. Tá? Por exemplo, se eu vou discutir, né, eu já citei aqui o Kippel, que ele entende muito hoje, e é preciso, né, se eu vou falar de mastocitoma em cães, é difícil não citar o Kippel. Eu vou dizer que se eu não citar o Kippel, eu estou deixando de citar o principal autor, né, no momento sobre aquilo, né, sobre o mastocitoma. Mas eu não tenho como deixar de citar hoje, ainda no trabalho, a classificação de tumores feita pelo Patnaik em 1984. Ou a primeira classificação foi feita por Bostock na década de 60. Eu não me recordo se o trabalho é de 63 ou de 69. Tá? Então são trabalhos clássicos, que eles não podem deixar de ser citados e não há nenhum defeito em estar citando um trabalho antigo, desde que aquela informação você tenha verificado, ela ainda é real, se ela ainda é verdadeira, se ela ainda faz sentido.
Então a gente não pode cair nessa lenga-lenga de que trabalhos com mais de 5 anos perderam valor. Perderam valor por quê? Perdeu valor se já encontraram outras informações. E aí ele não precisa ter 5 anos. Ele pode ser do ano passado. Tá? Se você fizer um trabalho hoje e o ano que vem eu fizer um trabalho que nega todas as informações do seu trabalho e consigo mostrar que o meu trabalho está certo e o seu está errado, o seu já perdeu. Ele não precisa esperar 5 anos para essas informações não terem mais relevância. Então não existe isso de trabalho com mais de 5 anos. Quando o pessoal fala trabalhos com mais de 5 anos, isso não é para a publicação de artigos. Isso é quando eu vou participar de um concurso. Então, se eu vou participar de um concurso, alguma coisa, o pessoal quer ver minha produção intelectual, minha produção acadêmica de até 5 anos. Por quê? Ele não quer que eu apresente um artigo que eu escrevi há 10 anos atrás. Ele quer ver a minha produção recente. Não é que os meus artigos de 10 anos atrás não tenham valor. Eles só não têm valor para o concurso. Agora, para a ciência, continua tendo, pelo amor de Deus. Deu muito trabalho escrever aquilo. E não mentir. Então, continuam tendo valor. Tá? Era basicamente isso. Bom, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E eu pretendo colocar alguns outros assuntos aí em pauta, né? Provavelmente serão mais curtas as aulas, espero, tá? Mas a gente vai aí discutir mais alguns assuntos ligados à produção de projetos científicos, tá bom? Um abraço a todos, espero que estejam todos bem aí nesse período de quarentena. Até logo, gente!